para isso a gente precisa entender algumas coisas essenciais. Por isso eu anotei, fiz uma pesquisa aqui de algumas coisas, peguei algo que eu já estou estudando dentro da iniciação científica para trazer aqui para vocês e comentar um pouco sobre isso. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que entender na área da robótica? Bom, vocês sabem basicamente que um robô, ele é sei lá, tipo um ser humano, ou um pedaço do ser humano que faz uma determinada tarefa ali. Então eu peguei alguns conceitos só pra gente contextualizar melhor. Primeiramente, o que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje? O que é um robô? O que é um robô propriamente dito, né? Porque a gente tá dentro da área da robótica, a área da robótica é para estudar robô. Então o que é um robô? Um robô é um conjunto de dispositivos eletromecânicos que realizam um determinado trabalho ou alguns trabalhos, algumas tarefas. Então o que acontece? Primeira coisa que você tem que entender, é um dispositivo ou é um conjunto de dispositivos eletromecânicos. Isso significa que a gente está juntando eletricidade, eletrônica com mecânica. E obviamente que para ele executar essas tarefas, vão precisar de comandos elétricos que executem essas tarefas. E como a gente já conversou no vídeo anterior sobre programação, a gente sabe que a gente consegue facilitar muito mais o nosso entendimento ou essa comunicação e esse movimento que os robôs fazem pela programação, programando esses conjuntos de componentes eletromecânicos, porque como a gente conversou, é muito mais difícil entender a linguagem de máquina, a linguagem de pulsos elétricos que os componentes eletrônicos conversam, mas fica muito mais amigável se eu construir uma interface de programação em que eu coloque, como que eu posso dizer, regras de sintaxe, de semântica e etc. E eu consiga fazer isso de uma maneira mais fácil no computador, programável. Se eu quiser alguma coisa, só apago uma linha. Então é muito mais simples e por isso que a gente é muito, como que eu posso dizer, muito útil dentro da área de robótica. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Um robô é um conjunto de componentes ou dispositivos eletromecânicos que a gente pode controlar por programação, por facilidade, porque daí a gente não precisa fazer tantos controles pela linguagem de máquina, por exemplo. Beleza, entendido isso, entendi o que é robô, Lucas. Agora, o que é a robótica propriamente dito? Bom, a robótica nada mais é do que a ciência que estuda robôs, que estuda os robôs. Então, o que a gente está falando? De uma ciência que estuda os componentes eletrônicos, os componentes elétricos, os sistemas de informação, certo? Programação, a parte de mecânica, de estruturação, de você construir um chassi, de você construir uma estrutura que vai ser adequada para aquele tipo de robô. Então, basicamente, isso é uma robótica. E a robótica serve para diversas coisas que a gente ainda vai comentar aqui dentro desse vídeo.